Comunicando, missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 13 minutos. É aquela hora da palavra de Deus, aquela hora que a gente aguarda, que a gente espera, que a gente anseia, né, da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 9. Mas antes eu queria ler alguns versículos anteriores. O tema base é o 9. Porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 em diante. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aleluia, exaltado seja o Cordeiro, aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Eu queria fazer uma pergunta nesse contexto, que talvez você vá se assustar, não vai entender, mas mais na frente você vai entender. Você idolatra o seu trabalho? Ou seja, o seu trabalho tem tomado o lugar daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor? O teu lugar tem tomado o tempo seu com Deus? O teu trabalho tem te afastado das coisas de Deus? O teu trabalho tem feito você parar de servir a Deus como servia antes? Eita, missionária Milka, essa pergunta que a senhora me fez é um pouco difícil de responder, porque eu tenho andado meio ocupado. Eu tenho andado meio parado ao que se refere a reino. Eu tenho andado meio desapercebido ao que se refere à obra. Porque tá difícil de manter-se na obra sem que eu consiga a resposta que eu preciso. Tá difícil me manter no meu trabalho sem que eu faça o correto. Mas eu repito, você idolatra o trabalho? Você procura estar trabalhando mais e tirando a atenção daquilo que é de Deus? Ou você está trabalhando e controlando o seu tempo para que haja tempo de você fazer também o trabalho de Deus? Se nós somos cooperadores de Deus e somos lavouras do Senhor, nós estamos nas mãos dele que nos chamou e nos capacitou para este algo. Será que eu estou desenvolvendo a vontade de Deus? Será que eu estou cumprindo aquilo que eu devo cumprir? Será que eu estou agindo de igual modo, obedecendo à vontade de Deus? Tenha muito cuidado de que nenhum trabalho que você vai fazer leve você a tirar a atenção de Deus. Tenha muito cuidado, porque é um grande número de obreiros, de cristãos, que idolatram o seu trabalho, de pessoas que idolatram o seu trabalho a ponto de priorizar o trabalho a fazer a vontade de Deus. A única preocupação que os servos cristãos deveriam ter era se manter concentrados a Deus. Quando a palavra nos afirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Significa que em todas as áreas da minha vida ela deve ter um limite mental e espiritual. Eu não posso deixar que meu trabalho me afaste das coisas de Deus. A liberdade que eu tenho entre eu e Deus.
Eu não posso deixar de fazer a vontade de Deus para me tornar um filho rebelde. Um servo que não me concentro nas coisas de Deus, porque meu trabalho toma minha energia, toma meu tempo. Talvez você está ouvindo agora a programação aqui na Rádio Tamandaré, 100% Jesus, e está esquecendo que tu és colaborador. Tu és um colaborador da obra de Deus. Ou seja, tu não se manda, tu não faz o que quer, tu não age como quer. É necessário que você entenda que, sendo trabalhador de Deus, Ele vai lhe chamar a estar cumprindo o seu compromisso. Sendo cooperador de Deus, Ele está dizendo, esse texto se refere ao próprio Paulo e aos outros ministros, obreiros, como Apolo, que é mencionado no capítulo que lemos, no versículo que lemos, como colaboradores. E mostra que alguns parceiros de trabalho do reino de Deus, eles plantam, regam a semente do evangelho, mas o mérito final não pode ser deles, e sim de Deus, que é quem, de fato, segura e dá o crescimento. Vós sois lavoura de Deus, como o texto refere-se. Os crentes da igreja em Coríntios, por exemplo, todos os cristãos são comparados a um campo de lavoura, onde Deus realiza o seu trabalho e os ministros atuam de forma diferente. Talvez você está me ouvindo agora e está dizendo, ai, irmã Milka, eu nem sei mais o que eu sou, porque eu estou meio que desapercebido ao que é vontade de Deus. Eu estou meio desapercebido ao que se refere ao trabalho com o Senhor. Eu estou meio desapercebido ao que se refere trabalho na igreja, na obra da seara. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus. Nós somos mostrados nessa passagem como uma construção, um edifício em processo de edificação. Os obreiros como cooperadores são os construtores que trabalham na obra, mas o fundamento, o projeto, a propriedade são de Deus. O fundamento desse edifício não é negociável. Então, é bem verdade, é necessário que eu e você entenda. É necessário que eu e você entenda que quem serve a Deus, quem é cooperador de Deus, quem está na vontade de Deus, ele precisa entender que ele não é nada, que ele não pode nada, que ele não sabe de nada, que tudo é emprestado, que pertence a ele, que o fundamento é ele, que a estrutura dele é ele, que a edificação é feita por ele. Ele nos usa para edificarmos para ele. O projeto e a propriedade, tudo que está nesse projeto é do Senhor. É inegociável lembrar que, quero lembrar você que é inegociável o lugar de Jesus na nossa vida. Nós devemos ter todo o cuidado com a forma que construímos algo para Deus, porque é difícil de Deus. É para fazer algo em seu nome, é para cumprir a sua vontade. Em resumo, esse versículo que lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse versículo nos ensina, embora que sejamos seres humanos e participemos, claro, da divulgação da fé e na edificação da comunidade cristã, é Deus quem, em última instância, opera no crescimento espiritual e sustenta a sua igreja. Talvez alguém tenha se intitulado, alguém tenha se colocado num posto que não é dele, que não é dela. Esse versículo nos ensina a entender que a ênfase é na unidade, na dependência de Deus, combatendo as divisões, rivalidades que existem na igreja de Corinto. Sobre quem era o melhor líder, se Paulo, se Apolo. Não interessa para Deus você querer tirar o lugar de Jesus na sua vida para colocar qualquer um. Não é assim, Aleph Collins? A gente tem que dar prioridade da nossa vida a Deus, Felipe Oliveira. Nós temos que priorizar o Evangelho.
Nós temos que lembrar, como diz a palavra, todos nós somos cooperadores, lavoura de Deus, e edifício do nosso Deus somos nós. Irmãos, quantas vezes queremos parar na caminhada, quantas vezes queremos, olhando para o homem, a sua altivez, nós queremos achar que não somos nada, que não temos nada, que não podemos nada. Mas é bem verdade que o Senhor está dizendo aqui que é necessário unidade, é necessário estar junto, é necessário saber que nós precisamos carregar, fazer a obra, levar o evangelho. Mas nós não somos escravos mais, já fomos escravos do mundo, mas temos liberdade de fazer a obra do Senhor. Mas nós não temos de liberdade de fazer o que queremos. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. É necessário que a missionária Milka trabalhe, é necessário que a missionária Jana trabalhe, é necessário que a pastora Maria Mendes trabalhe, é necessário que Sônia trabalhe, é necessário que Raí trabalhe, é necessário que a missionária Leite trabalhe, a bispa Camila, todo mundo se junta para ser cooperador da obra, para ser lavoura de Deus, para estar cumprindo o nosso chamado. Mas tem gente que começa a idolatrar o seu trabalho. Ele começa a achar que ele é muito, que ele é grande, que ele é o maior. E a Bíblia mostra que quando alguém perguntou, dizendo, aliás, não perguntou, afirmando, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo. Não interessa de quem você é, de que grupo você faz, mas tem que ser junto para fazer a obra de Deus. É junto que vamos fazer alguma coisa, porque eu sozinho, eu não consigo nada. Mas a palavra diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu estava conversando com alguém sobre uma situação que aconteceu comigo agora há pouco. Que tem pessoas, irmãos, que ele nem ajuda, mas entra no meio com o intuito de espalhar. Ele nem faz, e se alguém fizer, ele fica com raiva porque alguém fez. Ele nem participa e fica com raiva porque alguém participou. É desse jeito, irmãos. Nos dias de hoje, a gente não encontra gente para limpar um chão, para carregar uma água, porque isso é humilhação. Ora, se eu sou cooperador, se eu estou e sou lavoura de Deus, se eu sou edifício de Deus, o que é que custa eu, como missionário, pegar um copo de água para outro irmão? Não, vai cair meu braço. Misericórdia. Um visitante chega na igreja, irmão, não tem ninguém que recepcione, que o receba, que ele dê uma água, um assento, convide ele, diga seja bem-vindo em nome de Jesus. Não tem. Está esperando que a recepcionista chegue, muitas vezes atrasada. O culto já começou faz meia hora, 40 minutos. Quando ela vem chegar já não tem mais graça. E o irmão está lá, coitado. Não tem ninguém que o receba. Mas a pergunta do início foi essa. Porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9. Mas a pergunta que eu fiz foi, você idolatra o trabalho? Ou seja, você prioriza o seu trabalho mais do que a Deus? Você prioriza mais a sua vida secular de quem está fazendo a vontade de Deus? Quando a gente se concentra, todos os limites da nossa vida, compromissos, o que está livre, o que há de vir, a exclusividade e o domínio de Deus, aí fica diferente a coisa, irmão. Porque Deus começa a coordenar a nossa vida, mas também Ele não nos deixa isentos da responsabilidade de cuidar da obra dele. Eu costumo dizer uma coisa assim, meio que relativo, mas fala assim, eu vou cuidar das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Parece uma coisa bem simples, mas não é. Quando a palavra diz buscai o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, quando você vai buscar o Senhor, vai fazer a obra, vai se envolver, vai querer que Deus faça algo na sua vida, ao mesmo tempo que você está priorizando a obra, o Senhor está cuidando das suas necessidades. O Senhor está também cuidando das suas coisas, cuidando da sua necessidade. Nós somos santificados, nós temos uma liberdade de uma criança. As coisas que costumavam nos oprimir em nossa vida, Deus vai tirando, Deus vai cuidando, porque nós somos edifício de Deus e lavoura de Deus, então Ele controla as nossas emoções. Irmão, muitas vezes a gente passa por adversidade, sim. Passamos por guerra, sim.
Mas eu não posso idolatrar o meu trabalho mais do que fazer a vontade de Deus. Não é com isso que eu estou dizendo aqui, deixe seu emprego e vá para a igreja. Sangue de Cristo tem poder, não é isso não, meu irmão? Preste atenção direitinho para depois não confundir a mensagem. Às vezes você idolatra tanto o seu trabalho, que diz, ó, eu posso perder tudo, mas esse trabalho eu não posso perder. É o meu mantimento. Que é isso, irmão? Que é isso? Se chegar o tempo e Deus permitir você sair, se fechasse uma porta, Deus abre outra. Se você passar por uma situação, precisar mudar de empresa, Deus também está no negócio. Foi Deus que fez, aceita e vai. Mas não pode ser o trabalho maior do que a obra do Senhor. Tem gente que nunca mais fez escola dominical, tem gente que nunca mais foi a um culto, tem gente que nunca mais foi a um ciclo de oração, tem gente que nunca faz. Não posso não tirar um dia para ir para a obra, não. Mas se for ter um acampamento em família, se for ter uma viagem para Rio de Janeiro, para São Paulo, a família toda, você dá um jeito, conversa com o patrão, pega férias atrasada, mas vai. É assim ou não é? Aí eu pergunto, você idolatra o trabalho? A pergunta foi essa. A ponto de resolver um jeito de se ausentar do trabalho para o bel prazer, para suas necessidades, vamos dizer assim, do dia a dia, mas não consegue tirar um espaço para ir buscar a Deus. Vou repetir. Você idolatra o seu trabalho? Nós somos cooperadores da obra do Senhor. Está dizendo aqui a palavra que está escrita em 1 Coríntios. Nos exortando, mostrando sobre as dissensões que demonstram a falta de espiritualidade. É necessário estar havendo uma amizade, não ciúme. Desculpa, irmão. É necessário haver uma intimidade. Uma unidade. É necessário haver o entendimento de que quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele é servo por meio de quem cresces? Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Não é de Deus? Então acabe com esse negócio de idolatrar patrão, idolatrar emprego, idolatrar sua vaga. Idolatrar, olha, eu tenho que trabalhar, meu Deus, se eu não trabalhar não vem. Se Deus fala na sua palavra que os pássaros, eles nem plantam nem colhem. E Deus alimenta. Imagine a nós, que somos seus filhos. Repito de novo, não estou dizendo aqui que você deve deixar seu emprego. Não estou dizendo aqui que você deve dizer ao patrão, olha, não vou querer mais não, que eu vou servir a Jesus. Não é assim que se resolve, não. Você tem que encontrar um meio termo, uma situação que você possa entender que nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. E precisamos estar ligados neles. Precisamos estar antenados, conectados com Deus. Precisamos estar embasados na palavra e saber que precisamos dessa recompensa que vai estar nos céus. Uma coroa incorruptível, porque muita gente está correndo atrás de tesouros que aqui na terra vão ficar. Mas lá no céu vai ter uma coroa incorruptível. E ela será daqueles que correm incessantemente para o alvo que é Cristo. Haverá a coroa da vida que será dada pelos senhores que sofreram por sua causa. Ou seja, tu tem cobranças aqui. Jesus disse, sereis odiados por amor ao meu nome. Mas vai ter a coroa da vida, que será dada aos que sofreram por causa dele. A coroa da justiça, que será daqueles que amam a sua vinda. Tem um endarpa que diz, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. Aleluia. Talvez você está esquecendo da nossa esperança, da tua esperança. Vai ter a coroa do reconhecimento, que será dada a todos os ganhadores de almas. Ou seja, você ganha almas aqui,
mas vai ter coroa para você lá. E eu pergunto, quem é maior, Paulo ou Apolo? Ou será que maior é Deus que dá o crescimento? Eles eram trabalhadores, eles eram cooperadores, eles eram ajudadores de Paulo e de Apolo. Eram nomes grandes, mas quem dá o crescimento é Deus. Vai ter a coroa de glória que ele dará aos pastores fiéis. Eita, palavra forte. Pastores fiéis. Agora eu vou dizer aquele versículo. E vindo o Filho do Homem, que o próprio Jesus pergunta, ele encontrará fiéis na terra? Irmãos, tem pastores que estão aí vendendo o seu nome, pastores que estão saindo do foco, pastores que já perderam a visão, pastores que não têm mais nada de Deus e vivem oprimindo a igreja. Eu não sei se esses aí são pastores fiéis. Mas uma coisa eu sei, Deus vai dar coroa àquele que foi fiel. Em 1 Pedro capítulo 5, e o versículo 4 diz assim, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Esta coroa de glória será para os pastores fiéis. E a coroa de ouro, ela é um enfeite dos anciões. Eu não sei se você já leu a Bíblia, já leu o Apocalipse, já acompanhou a palavra de Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa ler, a gente precisa, como dizer assim, comer, de novo olhar, para que o Senhor venha falar conosco. Repito, você está idolatrando o seu trabalho? Ai, mamilca, é meu sustento. Primeiramente Deus, claro, depois meu trabalho, claro. Mas o teu trabalho está te tirando da presença do Altíssimo? O teu trabalho está te afastando das coisas de Deus? Tu estás tão agoniado para tirar férias. Final de ano, vou emendar tudo. E está se preparando para ir aonde? Para ir para a glória. Então as férias aqui do mundo não interessam. Então não interessa para ele e para ela como será daqui a pouco. Não interessa para ele ou para ela o que anda acontecendo. Porque importante mesmo é a coroa da vida. É a coroa de ouro que vai ter ali para os anciões. Repito, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo aqui a palavra está descrevendo que quem planta, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Eu vou ter que plantar, Paulo vai ter que plantar, Apolo vai ter que regar. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Não adianta alguém querer colocar enfeite na cabeça de alguém, não, irmão. Quem bota é Deus. Às vezes alguém, o Senhor nos dá um certo nome, e esse nome deve estar abaixo dos pés. Porque quem deve aparecer é Deus na sua vida. Mesmo que Deus te dê um degrau a mais, Deus te dê um cargo, Deus te dê uma função na igreja. Mas quem deve aparecer na sua vida, no seu ministério, na tua função, é Deus. E ultimamente tem gente que tem tirado o trono de Deus, o lugar de Deus na vida, para dar a cantores, para dar a pregadores, para dar a missionário, missionária, ao profeta, irmão. Fulano prega, fulano canta, fulano rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ah, mas tem um profeta lá não sei aonde que ele foi comigo e trouxe ele pra cá. Tem gente, irmão, quando Deus usa a gente, ele faz, manda ela ligar pra mim, pra Deus usar ela pra mim, pra ver o que é que Deus tem a me dizer. E eu sou vidente. Nós somos profetas do Senhor. E a gente só fala o que Deus manda. Acabe com isso de pensar que o dom, acabe com isso de pensar que o dom que Deus deu a alguém, os talentos, é dele, porque não é. É tudo emprestado. O crescimento, o continuar, a força, quem dá o adubo, quem dá a estrutura, quem faz a estrutura permanecer, é Deus. Nesses dias aqui com o Círculo de Oração, eu tenho sentido uma responsabilidade muito grande em trazer pessoas que têm vidas consagradas para ministrar, falar algo da parte do Senhor.
E a gente vê vários tipos de gente, um com uma mensagem mais dura, outros com a mensagem mais branda, outros com a mensagem mais forte, outros com a mensagem mais light. Mas de toda forma, de igual modo, Deus tem usado cada um para cada pessoa. Rádio é uma multidão de pessoas ouvindo. A Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunha que nos acompanha. E tá ali o rádio, muita gente necessitada, aí às vezes alguém não absorve algo que eu digo, mas absorve outra coisa que outro irmão diz. E assim Deus vai usando, vai mantendo, vai segurando, vai dando força. Aqui na rádio mesmo nós temos cooperadores, que a cada semana Deus surpreende. Deus usa um ou outro de uma forma para lembrar que é Paulo rega. Aleluia. Para lembrar que eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu crescimento. Nem Paulo, nem Apolo é grande. Quem é grande é Deus. Nem missionária Milka, nem Bispa Camila, nem a missionária Leite. Ninguém é grande, o grande é Deus. Quem dirige é Deus, quem rega é Deus, quem dá o crescimento é Deus. Eu lembro de uma mulher que dizia, se eu tivesse lá, a coisa ia ser diferente. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. João disse, importa que eu diminua. E eu digo, importa que eu desça. Meu Jesus apareça. E que o seu nome seja glorificado. Guarda esta palavra no teu coração. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus. E edifício de Deus. Que Deus te abençoe. A tua família e a tua casa. Em nome de Jesus.